Novo Testamento tem 27 livros. E dos 27 livros, 52% deles, ou seja, a maior parte dos escritos do Novo Testamento, foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu 14 cartas, 14 epístolas, né? E dessas 14 epístolas, nós podemos dividi-las em 3 grupos importantes. O primeiro é o livro de Hebreus, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Essas são cartas. Romanos foram escritos aos santos que haviam em Roma. Hebreus foram escritos a todos os santos, diversificadamente, não só em uma localidade. E os demais livros, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, constituem o coração da revelação divina na Bíblia. Não existe livro tão rico, tão concreto, tão detalhado e tão maravilhosos como esses 4 livros do Novo Testamento. Porque esses 4 livros, eles revelam a economia plena de Deus. Amém. Esses livros, nós já falamos sobre 6 deles, existe uma outra porção de livros, que são livros escritos a indivíduos. É 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. E tem mais um grupo de livros, que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. São 14 livros. Todos os livros são importantes. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem Colossenses capítulo 1, versículo 25. A partir do verso 24 diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Essa palavra aqui me diz para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Na verdade, de acordo com o original, era para completar a palavra de Deus. A revelação divina já tinha sido exposta, já tinha sido trazida, mas não havia uma complementação. E o apóstolo Paulo, ele completou as palavras da revelação divina. Sem os escritos do apóstolo Paulo, jamais teríamos uma visão clara da intenção e do propósito de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo foi usado por Deus, e instruído por Deus, e inspirado por Deus, para escrever, e os seus escritos completaram a revelação divina. Essa revelação divina, ela está baseada em 2 pontos cruciais, que jamais poderão ser perdidos por nós. Número 1, com respeito a Cristo. Cristo como o cabeça. Amém. Número 2, a igreja como o corpo de Cristo. Amém. Quem é Cristo? Cristo não é apenas o segundo da deidade. Esse Cristo é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa profunda, uma pessoa que ninguém consegue desfrutar a profundidade das suas riquezas. Ele é uma pessoa maravilhosa. Esse Cristo, ele não é apenas um homem. Ele também não é apenas Deus. Esse Cristo é a corporificação do Deus triuno. Nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. O Pai está nele, o Filho está nele, e o Espírito também está nele. Uma vez perguntaram para ele: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então ele disse: há tanto tempo que estou convosco, quem me tem visto a mim, tem visto o Pai. Amém. Não sabia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Sim. Então Jesus não é apenas o Filho. Jesus, esse Cristo, ele é a corporificação de Deus. Existem 2 palavras que também precisamos prestar atenção. Não está na Bíblia, mas foram grandes teólogos, grandes irmãos diante do Senhor, que obtiveram algumas palavras para sintetizar toda essa complexidade, porque ninguém consegue explicar a Trindade divina porque é um mistério. Primeira coisa, eles coabitam simultaneamente. Eles moram um no outro. Nunca eles se separam. Aonde o Pai está, o Filho está e o Espírito está. Amém? Amém. Outra palavra também é koinere.
Ou seja, ele habita um dentro do outro ao mesmo tempo, simultaneamente. O Pai não passou e veio a era do Filho. O Filho não passou e veio a era do Espírito. Não, não. Isso é heresia. O Pai continua, o Filho continua e o Espírito continua. Então, essa é a visão de Paulo com respeito a esse Cristo. E não apenas isso. Existem 7 pontos cruciais acerca do trabalho, da obra do ministério de Cristo. O primeiro, estou falando primeiro, que ele morreu como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele morreu e liquidou todas as coisas negativas do universo. Então, Paulo, ele viu claramente, não somente a pessoa de Cristo, mas viu também a obra de Cristo. Amém. O último item é que Jesus também morreu como o grão de trigo para liberar a vida de Deus. Amém. Paulo viu isso. Paulo viu que aqueles que eles estavam perseguindo tornaram-se algo organicamente ligados a Cristo. Cristo estava no céu e perguntou para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, Saulo ganhou uma revelação. Amém. Ele viu que enquanto perseguia aqueles pequeninos da terra, na verdade ele estava perseguindo aquele que estava no céu. Então havia uma ligação entre aquele que estava no céu e aqueles que estavam na terra. Amém. Paulo viu algo. Paulo viu a igreja. Amém? Amém. Não apenas a pessoa tão maravilhosa de Cristo, como o Senhor de todo o universo, com todo o processo que ele passou, como encarnação, como o seu viver humano, a morte, ressurreição, ascensão, entronização, o tornar-se espírito, o seu descender e o seu entrar na vida do homem. Não apenas ele viu isso, ele viu algo mais ainda. Amém. Então ele diz em Colossenses 2:2 que Cristo é o mistério de Deus. Mas não foi apenas isso que ele viu. Ele viu algo a mais. Ele viu a igreja. Então, em Efésios 5:32, ele diz: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo. Ele viu o que é igreja. A palavra igreja é a junção também de 2 palavras. Eclesia, ek para fora. Eclesia, chamado. Então, são chamados para fora do sistema, chamados do mundo, chamados dos seus sonhos, chamados da sua pequenez, chamados da sua insignificância, chamados da sua esfera maligna, chamados do império das trevas, chamados de tudo. Amém. Amém. Tudo o Senhor nos chamou. Obrigado, tirou para dentro de Deus. Obrigado, Senhor. Fomos transportados do império das trevas. Amém. Para o reino do Filho do Deus. Amém. Eu fui. Amém. Eu também. Depois. Amém. E todos aqueles que creram em Jesus também tiveram esse transportar divino. Amém. Fomos transportados. Amém. Uma esfera maravilhosa. Aleluia. E eles foram chamados. Amém. Não apenas foram tirados de tudo. Sim. O que não é Deus. Mas eles tornaram o corpo de Cristo. Amém. Então, esses que tornaram-se o corpo de Cristo, inicialmente receberam a vida de Deus. Amém. A vida de Deus no Velho Testamento, ela não era dada, não podia ser dada. O Espírito Santo podia vir sobre as pessoas e ungir-as e usá-las e depois se retirava. Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus veio para dispensar a vida do Deus triuno para dentro de todos aqueles que creram nele. Amém. Então, João, capítulo 1, ali a partir do versículo 12, ele diz algo ali: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Não é uma coisa pequena, mas o maior poder do universo. Graças a Deus. Coisas que até mesmo os anjos ficaram chocados. Deveriam ter ficado chocados. Como que Deus agora está se injetando e pensando como vida para dentro dos homens caídos. Caídos foram redimidos, comprados com sangue precioso de Cristo, e voltaram de novo. Amém. Voltaram à base adequada. Amém. Por meio do crer, eles trouxeram, eles receberam a vida de Deus. Obrigado. Eles foram regenerados. Amém. Dentro de nós hoje, não tem só o Espírito Santo. É verdade. A Bíblia fala que nós somos santuários do Espírito Santo. Amém. Mas o Pai está dentro de nós. Amém. O Filho está dentro de nós. Amém. E o Espírito está dentro de nós. Amém. Paulo viu não só a Trindade divina, mas o Senhor Jesus também, na Bíblia, nos diz que o Pai está no Filho, o Filho é o Espírito. Ele está dentro de nós.
Mas também nós estamos dentro do Deus triuno. Talvez você não se deu conta. Deus entrou em nós. Amém. E esse mesmo Deus nos colocou dentro dele. Amém. Nós somos um com Deus. É verdade. Em vida e natureza. Amém. Porém não em pecado. Esse Deus nos deu a sua vida. Amém. E isso não basta. Isso ainda não cumpre o propósito. O propósito de Deus em nos dar a sua vida divina é nos ligar a Ele por meio de uma unidade orgânica. Amém. O que Ele é, o que Ele tem, agora está dentro de nós, em nosso espírito. Amém. Em Coríntios fala que aquele que se une ao Senhor É um espírito. Esse espírito é um espírito mesclado. Amém. Quando o nosso espírito flui, Sim. o espírito de Deus flui. Amém. Quando o espírito de Deus flui, o nosso espírito também flui. É verdade. O nosso espírito mesclou-se, amalgamou. Amém. Ele agora não pode ser mais separado. Eu creio que isso é motivo de grande alegria para nós. Amém. Obrigado, Jesus. Fomos unidos organicamente. Amém. Paulo, ele viu isso. Amém? Amém. Mas Deus apenas não quis nos dar a sua vida. Ele quer que também tenhamos o seu rico suprimento de vida. Amém. E vivamos por meio da sua vida. Amém. Recebemos a vida de Deus, fomos regenerados, para que, tendo a vida de Deus, possamos viver nessa vida e também permitir com que essa vida cresça em nós. Amém. A vida nos diz, e assim habite Cristo em vossos corações. Amém. Pela fé, que todo vós carregados e acertados. Então o Senhor quer que nós cresçamos. Cresçamos. Essa vida precisa se expandir dentro de nós. Obrigado. E até hoje a vida de Deus não se expandiu dentro de você. Ou dentro de mim. Precisamos ir para diante do Senhor e falar, Senhor, onde está o problema na minha vida? Eu preciso arrepender. Amém. A intenção de Deus é dispensar Pai, o Filho, o Espírito para dentro de nós, Amém. fazendo com que a sua vida se expanda e cobre todo o nosso ser. Amém. O coração do homem é a mente, vontade, emoção, mais a consciência. Então Deus quer que o nosso ser ele seja permeado, seja saturado com a vida de Deus. Amém. Isso significa que Deus, ao fazer isso, nós obtemos dele uma expressão. Você só pode expressar aquilo que você tem. Você só pode expressar aquilo que é mais forte em você. Você só pode expressar algo que está crescendo em você. Amém. Então Deus quer crescer em nós, Amém. quer amadurecer, para que nós nos expressemos. Amém. O que é a expressão de Deus? É Deus sendo mostrado. Amém? Amém. Isso chama-se em Timóteo de piedade. Piedade é um viver que expressa Deus. Piedade é uma vida que expressa, magnifica Deus no nosso falar, no nosso agir, no nosso portar, no nosso pensar. Então Paulo viu algo mais além. Se esse Deus precisa saturar todo o nosso ser, Amém. que Deus obtenha em nós uma expressão e também uma representação. Amém. A Bíblia também nos diz, em João, 1 João, que nós seremos iguais a Ele. Seremos iguais a Deus. Amém. Não em pecado. Nunca ninguém vai nos adorar. Não, isso não. Mas seremos iguais a Ele. Amém. Em vida e natureza. Nessa manhã, eu queria tocar também na consciência de cada um. Alguns de nós começamos essa nova vida alguns dias. Outros, alguns meses. Outros, alguns anos. E até mesmo entre nós, algumas décadas. A pergunta é: quanto de Deus é visto nas nossas vidas? Quanto de Deus é expresso na nossa palavra? Quanto de Deus é expresso entre os nossos familiares, na escola, no trabalho, no trânsito? Quanto de Deus é visto em nossa vida? Precisamos todos, nessa manhã, ter um arrependimento. Amém. Porque Deus tem uma intenção. Essa intenção, esse propósito, esse desejo, esse bom prazer de Deus, resume-se numa palavra chamada economia. Economia não tem nada a ver com questões financeiras.
A economia também é uma palavra que é composta de duas outras palavras. Oikonomia. Oikonomia. Oiko é lei. E nomia é casa. Juntando essas duas palavras, existem muitas derivações. Oikonomia pode ser a lei da casa, a administração da casa, um arranjo numa casa. Então, tudo isso faz parte da economia de Deus. Nessa manhã, todos nós, mesmo aqueles que já viram a economia de Deus, precisam ter um renovar a economia de Deus. Amém. Nós somos vivemos. Se você não viu nada, você será uma pessoa insignificante. Se você não viu nada, você não vai se consagrar ao Senhor. Se você não viu nada, todos os domingos, domingo após domingo, você virá e ficará sentado nessa cadeira e não terá nenhuma reação. Se você não viu nada, você vai continuar na sua mesmice. Se você não viu nada, você não vai se comprometer com as coisas divinas. Se você não viu nada, você não vai pagar um preço, até mesmo para ser mal compreendido pelos outros. É verdade. Se você não viu nada, você não poderá operar. É verdade. Por isso, dentro dessas coisas que nós estamos falando, vamos abrir Atos capítulo 23, verso 19. O apóstolo Paulo diz assim, pelo que eu me Agripa, não fui desobediente à visão dela. A visão que o apóstolo Paulo teve foi tão intensa, tão clara, tão definida, que ele simplesmente não conseguia desobedecer essa visão. Uma pessoa não pode desobedecer a uma cadeira. Você não pode desobedecer a sua cadeira. Você não pode desobedecer a um quadro, a um giz, a um sapato. Você só pode obedecer ou desobedecer a algo vivo, uma pessoa. A visão que o apóstolo Paulo teve foi uma pessoa. Amém. Aleluia! Amém. Ele não pode ser desobediente a essa visão. É É verdade. essa visão que eu preciso. Amém. É essa visão que você precisa. Amém. É essa visão que todos nós precisamos. Amém. Quanto mais clara for a visão, mais úteis nós teremos nas mãos do Senhor. É verdade. Paulo, ele foi encarregado pelo Senhor para promover principalmente esses dois aspectos: Cristo e a igreja. Amém. Por isso, ele tinha um ministério. Vamos abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1 diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalhou. Aqui não diz, pelo que tendo um ministério, mas este ministério. Primeira coisa que precisamos perceber é que a palavra ministério significa serviço. E Deus escolheu 12 apóstolos para estarem nesse ministério. Amém. Esses 12 apóstolos, eles tinham um comissionamento diante de Deus para fazer algo, para falar algo, para produzir algo. Principalmente o falar dos apóstolos tornaram-se um fundamento para que algo, a partir daí, fosse edificado. Por isso a Bíblia diz, o fundamento dos apóstolos e profetas. Isso é algo que foi dado por Deus a eles, e eles estabeleceram por meio do falar. O ministério dos apóstolos era para o cumprimento do desejo de Deus. Amém. Não eram 2 ministérios, não eram 12 ministérios, mas um só ministério. Amém. Esse único ministério é o ministério onde todos os apóstolos estavam. Onde também o apóstolo Paulo, o apóstolo Timóteo, todos que eram um com Deus, na incumbência do cumprimento do seu propósito, estavam dentro e debaixo desse ministério. Aleluia. Agora, dentro desse ministério, havia cada um ministério específico. Amém. Por exemplo, eu tenho um corpo, e esse corpo tem um ministério. Amém. Todo ele preserva a vida em mim. Todo o corpo está querendo manter-me de pé, manter-me saudável, e fazendo com que todos os órgãos, todos os membros do meu corpo, eles estejam harmonizados
e juntos para fazer algo, para me explicar, para realizar coisas, etc. O corpo de Cristo tem um só ministério. Amém. Contudo, existe o ministério da orelha. A orelha pode comer? Não. O nariz pode falar? Não. Também não. O olho pode ouvir? Também não. O ministério do olho é olhar, o ministério do ouvido é ouvir, o ministério da boca é falar, o ministério do nariz também é respirar, e assim por diante. Todos os membros do corpo de Cristo têm um ministério específico, um serviço específico, mas jamais um ministério no corpo pode ser diferente do único ministério. Os irmãos entendem isso? Fica claro isso? Amém. O ouvido ouve para quem? Para ele mesmo? Não. O ouvido da minha mão é esse aqui. A minha mão tem ouvido, você sabia? Tem. O meu pé também tem olho? Tem. O meu pé tem olho. O meu coração tem nariz. Parece loucura. Mas o meu olho não é dele mesmo. O meu olho é o olho do corpo. O que é o corpo? É a totalidade de todos os órgãos e membros. É ou não é? Então, o nariz, ele cheira não para ele mesmo, não respira para ele mesmo, mas ele respira para o olho, para o nariz, para a boca, para o peito, para tudo. Não entende isso? Os pés não andam mesmo para eles mesmos, os pés andam para o corpo. Então, todos os ministérios normais e debaixo desse único ministério, eles cooperam para algo único. Amém. Que algo único é esse? É o cumprimento da economia de Deus. Amém. O corpo, a igreja, precisa ser edificada. Amém. 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 Nós temos esse ministério. Amém. Oh, pelo que tendo esse ministério. Amém. Todos nós temos esse ministério. Amém. Paulo, depois do seu primeiro aprisionamento, ele já havia pregado o evangelho para os dietas. Não existe um livro na Bíblia tão rico quanto o livro aos Efésios. É verdade. Esse livro, escrito aos Efésios, constitui o coração da revelação divina na Bíblia. É verdade. Ali nós vemos Isso. toda a economia de Deus, Muito todo o plano de Deus. Com certeza. Mas uma coisa é ter as palavras elevadas. Sim. E outra coisa Sim. é a condição, a penúria da condição. É verdade. E muito bem. A condição dos irmãos era lastimável, mas as palavras reveladas do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, eram por demais elevadas. Por isso, eles começaram É bem. isso mesmo. A igreja em Éfeso. Essa significa desejável. Muito bom. E nessa situação, Paulo foi preso. E houve pessoas ali dentro da igreja que começaram a promover outras coisas, a falar outras coisas. E essas outras coisas desencaminharam, distraíram e tiraram os irmãos do foco. Sim. Isso era simplesmente o ataque do inimigo com respeito à economia de Deus. Muito bem. É uma guerra espiritual. Sim. Satanás, ele tem duas maneiras de atacar. Uma é externa, é de fora para dentro. Constantemente somos perseguidos, caluniados, difamados, problemas financeiros, de saúde, ataques do inimigo de fora. Mas muitas vezes, de dentro mesmo, surgem muitos ataques. Então, os falares, muitas vezes, as maneiras que as pessoas se utilizam de determinadas circunstâncias, de determinadas palavras, dá a oportunidade a Satanás de gerar uma destruição. O apóstolo Paulo, então, com o encargo como apóstolo pelas igrejas, havia no seu coração algo, e ele não podia, naquele momento, gastar muito tempo naquela cidade. Então, no capítulo 1 de Timóteo, ele escreveu essa carta para Timóteo. Você sabe o que significa a palavra Timóteo? Honrar Deus. Aleluia. Timóteo já Eu passou. quero ser um Timóteo. Mas hoje Deus quer que muitos honrar Timóteos se levantem. Amém. Você quer ser um Timóteo? Amém, amém, Deus amém. precisa de muitos Timóteos. Amém. Mas vocês precisam ser os Timóteos
Timóteo, Senhor. Irmãos, você também, os nossos jovens, os mais velhos, todos nós precisamos ser os Timóteos, Senhor. Porque a nossa vida, o nosso viver. Tem irmão que você está aí, não? Está vazio aqui. Amém. Amém. Deus quer Timóteo. Amém. Timóteos são aqueles que honram a Deus. Amém. O seu palavra tem honrado a Deus. Amém. A sua vida familiar tem honrado a Deus. Glória a O seu proceder tem honrado a Deus. O seu vestir tem honrado a Deus. A igreja é um organismo vivo e é extremamente elevado. Amém. Não existe nada tão elevado nesse universo quanto a igreja. O nosso linguajar precisa ser elevado. Amém. A nossa vestimenta, as irmãs e irmãos, precisam também ser elevados. Amém. O nosso falar precisa ser elevado. Amém. O nosso conduzir precisa ser elevado. É verdade. O nosso estudar, o nosso trabalhar, porque nós estamos num lugar elevado. Amém. A igreja é a casa de Deus. Amém. É a coluna e a base da verdade. Nós precisamos ser Timóteo. Mas não só para ter um padrão elevado, mas para combater um bom combate. Então, olha o que Paulo fala aqui no capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, eu não te ordenei, mas eu te roguei. Permanecesse ainda em Éfeso. Amém. Fica aí ainda. Para admoestarem a certas pessoas, a fim de que não ensinem outro ensinamento. Timóteo, fica aí em Éfeso. E admoesta a certas pessoas que não ensinem outro ensinamento, outra doutrina. Vocês não precisam abrir, mas eu vou abrir aqui em Atos 2, 42, e vamos ver algo aqui. Aqui diz assim, versículo 42. Aqueles que foram salvos ali e perseveravam na doutrina, ou seja, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não ouçam as minhas palavras, não obedeçam as minhas palavras. Se eu não estou em Cristo, e se as minhas palavras destoam da revelação na Bíblia. Nós devemos nos apegar a Deus e a sua palavra. Amém. Mesmo que isso venha custar a nossa vida, não podemos negar a pessoa nem a palavra. Amém. Amém? Amém. Nos apegar a pessoa e a palavra do Senhor. Amém. Então, há um ensinamento dos apóstolos. Aqui não são muitos ensinamentos, mas é chamado de ensinamento dos apóstolos. Amém? Amém. Ensinamento. Amém? E perseveravam não era mais. O ensinamento dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, era uma só. Amém. Amém. E também esse precisa ser o ensinamento que nós seguimos, que nós andamos, que nós obedecemos, que nós vivemos. Amém. Que nós falamos. Ainda que você fique só, você precisa se procurar da Deus. Essa é a palavra de Deus. A minha palavra não vale nada. Eu falei, eu não sou nenhum oráculo. E a sua palavra também, perdoe-me por falar. Também não tem muito importância. A palavra que tem importância é a palavra de Deus. Aleluia! Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Paulo aqui, em Timóteo, ele está inoculando a igreja contra o declínio. O que é declínio? É você decair. É você não estar mais na condição, na posição, na esfera que você começou ou que Deus te pôs. Você caiu. Ouviram palavras elevadas, escutaram palavras elevadas e viviam segundo aquelas palavras elevadas, mas decaíram. Isso chama-se degradação. Mas Deus, por meio das palavras saudáveis, Ele vem trazer saúde. Amém. Ao nosso espírito, Amém. nossa alma Amém. e também ao nosso
nosso corpo, Amém. ao nosso relacionamento, ao nosso viver. Sim. Não adianta precisa ser banido, precisa ser esquivado para que tenhamos uma vida saudável. Amém. Uma vida da igreja saudável. Amém. É produzida pelas palavras saudáveis do ministério. Amém. Aleluia. Amém. Nós temos tal vida saudável. Nós temos o cumprimento da economia. Amém. Paulo encarregou Timóteo a combater um bom combate. Vamos ver no final aqui, no capítulo 1 de Timóteo. Ele diz assim, versículo 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho de Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nela, o bom combate. É verdade. Esse não é um mau combate. Esse é um bom combate. Amém. Esse é o bom combate da fé. Amém. Porque no versículo 3, as pessoas aqui, versículo 4, estavam promovendo outros ensinamentos que produziam discussões. Levavam as pessoas para a mente, levavam as pessoas para um desvio, e aqui não cumpria o serviço de Deus na terra. Essa palavra serviço no original é economia, ou seja, o plano de Deus, a intenção de Deus, a administração de Deus, o propósito de Deus, o bom prazer de Deus, em dispensar a Ele mesmo para dentro de Deus. Os ensinamentos contrários são totalmente contrários, entre aspas, os ensinamentos que não são dos apóstolos, são totalmente contrários aos ensinamentos saudáveis. Não se entende? São bons ensinamentos? Podem até ser bons. São profundos? Podem também ser profundos. Mas, uma vez que esses ensinamentos não estão de acordo com o ensinamento dos apóstolos, esse ensinamento, mas